Olá, queridos ouvintes do podcast Deus e Elas. Eu sou Lana Barbosa. Kate Lopes. E hoje a Jéssica não está conosco, porém temos uma convidada muito especial para dar o início ao nosso mês das mães, né? Agora maio tem o Dia das Mães e todo nesse mês de maio, então, nós vamos conversar sobre maternidade e diversos tópicos diferentes. Vão ser 5 quartas-feiras, então você não pode perder os nossos episódios que estão muito especiais. Nesse mês em específico, todos os episódios nós teremos convidadas de fora, então né, é um mês que a gente preparou aí com muito carinho para vocês. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a incerteza da espera. E para falar com a gente sobre isso, né, tem a Kate Lopes, que é a nossa, vocês já conhecem muito bem, e também a Thaisa Lima, que eu vou deixar ela se apresentar, que ela é uma pessoa muito, muito, muito especial para a gente, né? Ela é daqui do Pão Diário também. Então, Isa, seja muito bem-vinda e se apresente para as nossas ouvintes. Obrigada, meninas, pelo convite. Sempre é honroso contar da experiência de ser mãe, né? É algo sobrenatural que acontece na vida da gente, né? A gente foi escolhida para isso, para gerar. E eu sempre falo, de experiência minha, que o gerar vai além só da gestação, sabe? É gerar o sonho, é gerar a espera. Então, é um momento aí incrível. E antes da gente começar, então, eu queria divulgar para vocês os nossos livros do mês. Sim, maio vai ser um mês tão especial que nós teremos 2 livros do mês com desconto para você, que é o Maternidade Presente ou Fardo, com 30% de desconto. Você pode acessar o site publicaçõespandiario.com.br e comprar com o cupom MATERNIDADE30. Ou também o Ensinando no Caminho, também com 30% de desconto, com o cupom ENSINANDO30. Esses livros são de 2 autoras aqui do Pão Diário, que elas também estarão com a gente nos próximos episódios, a Tatiana e a Melina. Então, como eu falei, vai ser um mês muito especial. E lembrando que o nosso cupom, então, os 2 cupons são válidos até o dia 31 de maio de 2023. Se você está ouvindo esse podcast depois dessa data, compre os livros mesmo assim, porque são uma bênção. E nosso site sempre tem várias promoções diferentes, então você pode aproveitar tudo por lá. E lembrando das nossas redes sociais. Nos acompanhem lá pelo Instagram Deus e Elas Podcast, o YouTube Deus e Elas Podcast, e o TikTok Deus e Elas Podcast, e o Instagram, principalmente, né, uma das nossas redes mais fresquinhas, que foi criado especialmente para ter esse contato mais próximo com você. Então, você pode curtir os nossos conteúdos, comentar, mandar mensagem no direct, que a gente está acompanhando tudo por lá. E, meninas, tem muito papo para hoje, né? Muito papo. E eu já quero pedir para a Isa e depois para a Cat também, né, trazerem esse background aí da história de vocês relacionado a esse tempo de espera para se tornarem mães. Eu estava até comentando aqui antes de começar que o gerar já começa antes de realmente querer ter, né? Porque existe um sonho da mulher em casar e, de repente, a casa vai ficando esquisita, vamos dizer assim. Vai faltando uma pecinha. Ou ela está muito arrumada só para 2. E eu já entrei no meu casamento dizendo que a minha meta era ser mãe. Então, a minha vida profissional, as outras coisas poderiam não fluir. Mas que ser mãe era um fato. E claro, eu e o Vinícius, eu brinquei muito com ele, falei assim, vamos fazer os exames pré-nupciais, porque, né, você tem que ter isso muito, muito concreto no coração, porque de repente a pessoa não vai poder, né, e isso não pode ser um fator depois do casamento. Então, esses exames eu acho que ajudam muito. E para mim, para o Vinícius, eu estava suave, porque estava tudo bem, né, então... E aí, quando você passa um tempo e você começa a colocar, fala assim, não, agora é a hora. Então, você para com o remédio e vai atrás da parte física, né? Entrar com Na medicação. parte prática. A prática, claro.
Essa é a parte mais divertida. Essa é a parte... Vamos à prática dos exames, das vitaminas. E a parte prática não pode faltar, né? É uma coisinha um pouquinho importante. Suave. Só que você quer engravidar de primeira. Isso é um fato. Você quer parar, você quer ser aquela história bem bonita de parar. Já aconteceu. E não é assim. E quanto mais pessoas sabem desse processo, é mais dolorido. Eu já digo, é a minha experiência. E as pessoas também te cercam perguntando, e aí? Quando vai ter filhos? E aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Só não toca em coisas que você não sabe quanto tempo uma pessoa está esperando para esse momento chegar. Ou você não sabe se ela, de repente, casou e já parou de tomar os remédios e tudo mais para gerar. Então, o que aconteceu foi eu ter ido num retiro de casais, e todos casais novos ali, sem filhos, e entramos nessa conversa e eu falei assim, eu acho que o ano que vem eu vou tentar. E ok, uma amiga minha foi lá e exatamente o que aconteceu com ela. Parou de tomar e engravidou. E aí você fala, puxa vida, ela nem queria, sabe? Ela nem era tão um sonho no coração dela. Mas ok, ela foi atendida primeiro. E aí as coisas vão acontecendo de uma forma que a gente... É surpreendente, né? Que você não acha que você vai esperar tanto tempo e aí vem um cuidado da parte do Senhor também, porque entre mês a mês você tem uma chance, né? É um mês, você passa 30 dias, aí chega no período que você tem chances e aquele período passa, parece que escorrega da tua mão, sabe? É essa sensação, você fala assim, nossa, eu vou ter que me agarrar tudo de novo, vamos lá. E mais um mês. Só que a pressão não é só nossa, né? A gente também faz pressão sobre o marido, porque é uma parte obrigatória dele estar no momento em que você é o único período que você tem, então ele precisa estar. Então essa espera tua afeta, ela avança tanto, às vezes cria tantas situações entre o casal mesmo. Quantas vezes deu sentar na cama e chorar. E o Vinícius perguntar, mas é só... vamos de novo, e tá tudo bem. Mas dentro do coração da gente que tá esperando, não tá, né? Então, são longos dias. Então, eu fui ler na Bíblia a mensagem, que é a tradicional, a passagem da Ana, né? Então, Ana é minha amiga íntima. Que fala exatamente, que eu acredito ser a passagem que descreve exatamente como a gente se sente aos olhos do Senhor, sabe? Porque não que ele está esquecendo da gente, não é isso, mas é como a gente está se sentindo. Quando a gente está esperando há tanto tempo e as coisas vão caminhando sem ter sentido. Porque às vezes não é um diagnóstico, mas é a espera sem ter o diagnóstico. É um passo mais, sabe? Porque nada te impede. Tudo diz que está indo normal, mas o tempo do Senhor diz, não, ainda não. E aí o versículo do 9 ao 11 diz assim, naquele dia, depois de comer, Ana se recompôs e de mansinho escapou para o santuário. O sacerdote Eli, como de costume, estava lá sentado numa cadeira, entrando no santuário do Eterno. Aflita, Ana orou ao Eterno. Desolada, ela chorava. Então fez um voto. Ó Senhor dos exércitos de anjo, se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires a meu favor, dou-me um filho. E eu
dedicarei sem reservas a ti. Eu esperei para uma vida de santa disciplina. E é isso. Eu acho que a gente se sente exatamente assim, sabe? Parece que o pedido da gente não vai ser atendido. E eu cheguei nesse momento que eu tive que fazer essa entrega. De dizer, Deus, se não é para mim, porque tem um não de Deus para a vida da gente em vários momentos. E se não é para mim a maternidade, então arranca. Arranca do meu coração, porque de fato é algo que eu quero, mas o Senhor conhece meu amanhã. Então, durante esse tempo, esperar e chegar nessa etapa e falar assim, olha, se não for para mim, eu vou ter que caminhar com isso e saber, até aqui eu orei, entreguei, esperei, mas de repente é um não do Senhor para mim, porque não existia situações, né? Mas aí no mesmo retiro que eu decidi ser mãe, 2 anos depois, eu fui no retiro de novo, de casais, e Deus falou para mim que estaria tirando uma semente do meu coração e colocando no meu ventre até o fim daquele ano. Só que até o fim daquele ano poderia ser daquele mês ou do mês seguinte, mas não exatamente no final, né? Mas até o final. E aí nasce uma esperança de novo, né? A expectativa, né? Pronto, já acendeu tudo de novo, né? Daí aquilo... E o Senhor ainda não tinha me dito não. Não, a gestação não é para você. Isso não aconteceu. Mas eu tive que fazer a entrega de receber um não. As circunstâncias estavam apontando para que não. Aí vem uma persistência, né? Porque por mais que você entregue, você fala assim, mas eu vou continuar aí, né? Tomando a vitamina que precisa, fazendo todo o processo. E eu tinha engravidado, né? No meio do caminho desses 2 anos e meio, eu engravidei. Eu tive um aborto retido no meio. E eu lembro que eu falei pro Vinícius, tá, alguma coisa errada. Nossa, tava super feliz. Mas alguma coisa dizia, não vai vingar. E quando eu fui fazer a eco, a médica toda carinhosa chegou para mim, encostou, você é mãe de primeira viagem? Sim. Então não deu certo. Eu olhei para ela, na paz que excede o entendimento, né? Fala assim, olha, se Deus quis assim, amém, agora eu vou pro procedimento. Mas eu saí dali com aquela sala cheia de gestante, umas com mais tempo, outras com menos, querendo sair dali correndo. E o Vini não tinha entrado comigo. E eu lembro que eu só peguei nele e falei assim, olha, eu vou passar na minha mãe, porque era perto. Falei, ela sabia que eu tinha ido ao exame, passar para ela, e eu quero ir orar com o nosso pastor. Porque eu preciso fazer essa oração, né? E isso é bom, porque você tem alguém que te acompanha em oração, é muito bom. Ser pastoreado é muito bom, né? Nesse momento que você está... ter as palavras certas, das pessoas certas, porque nesse decorrer, eu vou comentar depois, nesse decorrer foram palavras muito duras que eu ouvi. Então, eu sempre fui muito zelosa no abordar ou desconfiar que as pessoas passam por alguma dificuldade nessa questão. Hoje, muito mais. E eu sempre oriento, pelo amor de Jesus, não perguntem, não façam perguntas de e agora? Não vai engravidar? E aí? Pelo amor de Jesus, gente, isso, para quem está esperando, isso é tortura. Já digo para vocês. Você até esse momento aqui, você já tocou em alguns pontos, que eu já fiz uma listinha aqui, porque daria podcasts avulsos, né? Episódios exclusivos para eles. No meu caso, ao contrário da Isa e da Lana, que nós estávamos conversando aqui antes da gente começar a gravar,
eu nunca alimentei o sonho de ser mãe desde a infância. Eu sabia, sim, né? Quero casar, quero ser mãe, né? Quero ter 2 filhos. Eu sempre tive isso, mas nunca foi aquela coisa assim de eu ficar sonhando com isso, alimentando isso, né? Eu já estava lá vivendo. Nunca foi entre as amigas que os bebês eles se sentiam mais confortáveis, tanto que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, e a Cat, tadinha, né? Não tem jeito com criança, tadinha quando for mãe. Era sempre assim. Porque das minhas amigas, da minha turma, assim, eu era a que era mais desajeitada. Eu tenho vários episódios, assim, cômicos, né? De tipo, eu fui trocar a fralda da minha sobrinha pela primeira vez e eu coloquei errada. Então, assim, meu jeito com criança sempre foi 0. Então, terrível. Diferente da minha irmã, que outro lugar. Então, era até uma preocupação da minha mãe, né? Nossa, Cat, quando for mãe, meu Deus do céu, tem que estar disponível para ajudar ela. Porque tinha essa coisa que eu não ia dar conta, porque não era, eu não tinha esse jeito, esse tato, não conversava muito sobre isso, né? Mas, obviamente, aos 24 anos eu estaria casada, aos 26 anos eu estaria grávida do meu primeiro filho, aos 28 grávida do segundo filho. Isso na minha cabeça estava muito bem resolvido está lá na caixinha e pronto. Na hora que chegar nessa idade, a gente abre a gavetinha e começa a executar os planos de ações. Simples assim. Eu acho que quando chega nesse momento, independente se você trata isso toda a sua infância, etc., ou chega no momento que você decide, né, já na vida adulta, enfim, o seu emocional ele já vira outra chavinha. Aí daí você já começa a ver grávida para todo lado, aí você já começa a abrir e-mail, você já começa a fazer pesquisa, você já começa. Enfim, o seu mundo ele se transforma, porque você vai buscar essas informações, você vai querer se inteirar desse negócio. A sua casa é o que eles chamam de preparar o ninho, né? A gente já começa a se reorganizar na vida, porque agora nós vamos esperar um bebê. Vai ter um. E o emocional já fica para isso. E daí tá, vem o primeiro mês, vem o segundo mês, vem o terceiro mês, vem o quarto mês, vem o quinto mês, sétimo ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e vai, né? Eu já casei não, né? Eu casei aos 30 para 31, acho que foi. Então, eu tinha na minha mente que aos 35, naturalmente, nós mulheres sabemos que o nosso corpo ele sofre alterações. Então, eu queria ter 2 filhos antes dos 35 anos, até os 35 anos, pelo menos. Então, assim que eu casei, nós já nos programamos que em 2 anos de casado, nós já íamos ter o nosso primeiro filho. Muito bem resolvido isso também. Né? Como se, então vamos apertar o botãozinho agora e vai resolver. Filho 1, play. E é incrível que daí quando nós somos, e daí tem o emocional, aí vem a fase do desafio e das surpresas. No meu caso, eu já tinha esse desafio que já estou casando um pouco mais tarde, então tá. Eu sei que eu quero ter aquele tempinho de me reorganizar de recém-casada e já quero ter filho. Aí a surpresa. Não sei não. No meu caso, foram 2 diagnósticos. Um que eu recebi antes de engravidar e outro quando eu já estava no 3º mês de gestação. Aqui só resumindo os tópicos que a Isa trouxe, né? Aí vem essas questões de falas exteriores, esses questionamentos das pessoas. Ainda existe um lugar que falta muito esse bom senso nessa abordagem, né? Como a mulher, as pessoas já olham, você está solteira quando vai casar, você casa quando vai ter filho, você tem o primeiro filho quando vai ter o segundo. Enfim, o tempo todo nós somos questionadas as nossas decisões e do tempo que nós vamos colocar em prática, né, essa nossa continuidade, ou o que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer, aquilo que nós planejamos, aquilo que Deus planejou para nós, enfim. E a gente, de fato, é abordado com muita pergunta, com muitos olhares, assim, que nos desconcertam, que afeta esse emocional que já está alterado em outro nível. A Isa citou a oração de Ana. Gente, a gente tem um episódio exclusivo de oração de Ana, lá na nossa temporada sobre oração, nossa primeira temporada. Volta lá, porque vale muito a pena ouvi-lo.
E o não de Deus, né? Esse tempo de, tá, e agora eu fiz essa questão do não de Deus. No mês passado, nós fizemos uma nova temporada sobre oração e nós também abordamos esse assunto. Então, assim, para você ver que diante da particularidade de cada história, olha quanta coisa que envolve que é de senso comum na vida da mulher a partir do momento que ela está esperando, que eles decidiram ser mãe, que ela decidiu ser mãe, que eles decidiram ser pais. E a espera surpresa ainda, né? Daquelas que foram pegas de surpresa na curva. Porque também, né? Isso faz parte da nossa realidade. Tem aquelas que vieram planejando e tem aquelas que não estavam planejando e agora? Sou mãe, eu também tenho uma espera aí. De repente tudo muda e é uma espera mais acelerada, porque o negócio está acontecendo. Então, eu acho que em tudo isso a gente precisa dar aquele tempo de se reorganizar, né, enquanto na nossa vida, num todo, de respirar. E eu acho que é algo que eu tenho aprendido muito, inclusive com algumas amigas minhas que elas tiveram de formas diferentes esse não de Deus, sabe, de trazer assim, qual vai ser a minha história, o que Deus tem para minha vida. E a gente não se firmar, não criar alicerces no exemplo da outra, na vida da outra. A minha história, a história da Isa, a história de tantas outras mães, elas sempre vão nos servir de apoio e de aquela referência de que eu não estou passando por isso sozinha. Alguém já passou por isso também. Mas nunca a minha história vai ser a história da outra. Nunca o que aconteceu comigo vai acontecer. Quem nos acompanha aqui, eu já comentei várias vezes sobre que o meu segundo diagnóstico, o meu primeiro foi sobre endometriose, foram 7 meses de tratamento até o meu GO me liberar, né, para engravidar, e no 3º mês de gestação me veio o diagnóstico de trombofilia hereditária com mutação em 4 genes. E a minha gestação passou a ser de alto risco. E quando isso aconteceu comigo, conversando com outras amigas, com outras mães, a minha história incentivou elas, Cat, algo parecido aconteceu comigo, algo parecido está acontecendo com uma amiga minha. Não sei, eu dizia, vai investigar. Não que esse seja, que vai ser a tua situação. Aí eu investigar, Cat, eu também estou com trombofilia, mas a minha mutação são nesses genes, que já são diferentes dos meus. Você tem um médico para indicar? Tinha um médico para indicar. E com 4 amigas muito próximas, elas também, né, tiveram tipos de trombofilias, e a maternidade com elas foi totalmente diferente. A história delas foi totalmente diferente da minha. Eu, biologicamente, não posso mais ter filhos. Uma delas teve 3 filhos. Então, assim, cada uma vai ter a sua história. A minha serviu ali como uma referência, como uma luzinha que pode acender, mas a nós olharmos para eu, indivíduo, aquilo que a gente sempre tem falado sobre a nossa identidade em Deus, aquilo que Deus tem de propósito para a minha vida, sempre vai ser diferente para outra, né? Então, a nossa conversa hoje, esse compartilhar da nossa experiência, é muito sobre o quanto confiar em Deus e olhar para Deus, ele é o nosso caminho de senso comum. Mas como ele vai segurar na nossa mão e vai nos conduzir, isso é individual. É impactante, né? Eu sou apaixonada pela gestação, ainda que eu acho que no meio do caminho ali, entre esperar, entender, passar pelo processo, porque é bonito, né? Esperar. Mas o processo de espera é muito doloroso. E existem as situações ao redor que estão te bombardeando. Porque está todo mundo engravidando, gente. É um negócio absurdo.
Você decidiu, as pessoas aparecem grávidas mesmo, sem querer. E machuca. Eu não tinha vergonha de colocar isso diante do Senhor. Deus, está acontecendo com todo mundo. E não a gente tem que ser sincero aos pés do Senhor, né? De se entregar e dizer assim, nossa, tá machucando. Porque ele só vai entrar naquilo que a gente também queira que ele trate, né? E eu lembro que o que machucou mais em mim foi alguém próximo dizer assim, eu fiquei com medo de te contar quando eu engravidei. E eu falei, pera, por que com medo de me contar, né? Por mais sofrida que eu estava, e fazia pouco tempo que eu tinha tido a perca da primeira gestação, isso não queria dizer que eu nunca apoiei, né, a outra a engravidar. E sempre, todas as minhas amigas, não, tem que ter, nossa, porque deve ser sensacional, gerar e tal. Veja que legal. E aí eu tinha uma amiga que ainda tem, né? Mas foi a primeira a engravidar daquele grupo, então o nenê era aquele bebezinho ainda que era o bebezinho de todo mundo, o mais velho. E aí, nossa, eu nem passava tempo conversando com a mãe, passava mais tempo com a criança, sabe? E então, as situações que vão acontecendo, que vai fazendo com que essa espera seja dolorosa, não é o simples fato de não engravidar, mas as circunstâncias em volta, porque as pessoas engravidam naturalmente. Mas... Aí você tem aquela celebridade que engravida aos 60 anos, né, te afrontando. E daí todo mundo acha que aquilo é regra e não é exceção. Ah, mas fulana engravidou com 50 e poucos anos. Ah, mas a ciclana, né? E daí já vira aquele senso comum de comparação, porque se aconteceu com uma, tem que acontecer com todas. E sabe o que é mais dolorido? Você vai do ponto de que a pessoa só te pergunta, e aí? Né? Quando que vem o bebezinho aí? Até o ponto da pessoa virar para você, porque você acabou de deixar um sonho passar pelos dedos, assim, né? Você não entende você quer entender o propósito que o Senhor quer durante aquela perca, vamos dizer assim. Eu tive uma, e na semana, eu fiz a curetagem naquela semana. No sábado, a pessoa veio me abordar e falou assim, e daí, como é que tá, né? Como é que tá a gestação? Daí, eu toda compadecida de mim. Falei, pois eu tive um aborto retido, tive que fazer o procedimento. Essa pessoa indelicada vira para o meu esposo e fala assim, credo, que útero fraco tenhas a tua esposa. E assim, eu não estava, sério, eu não estava num ambiente externo. Eu estava dentro da igreja. Ia começar o culto de Santa Ceia. Perdeu ali a Santa Ceia. Eu olhei para o Vinícius, eu não conseguia respirar. Eu olhei para o Vinícius. Eu dobrei o meu joelho e falei, Deus, é isso. É para isso que eu não tenho estrutura. Uma pessoa que, tipo assim, não é do meu convívio, ok, a gente não tem que dar... Mas entende como é agressivo? Alguém que não conhece a tua história, não sabe o que está acontecendo, e mesmo sabendo, tiveram pessoas que mesmo sabendo, chegaram numa mesa cheia de pessoas e falaram, mas é que o Vinícius é estéril. Eu agarrei no braço do meu marido e falei assim, mais uns 10 minutos nós vamos embora. E naquele dia eu cheguei em casa e eu gritava de chorar. E ali foi a minha entrega de falar, Senhor, se o Senhor não quer isso para mim, né? Então, veja, o ponto mais delicado que a gente tem eu acredito, no meu caso, tá? É a fala das pessoas, delas não serem sensíveis em pensar que o outro passa situações,
E outro dia escutei de uma conhecida falando assim, nossa, Thaisa, eu já contei meu testemunho na igreja, né, em relação a isso. Ela falou assim, isso me impactou tanto. E ela tá lá com 2 meninas lindas. Ela falou assim, mas me deu tanta força de me entregar diante do Senhor e entender o querer, se realmente era, mas eu também sofri essas situações das pessoas falarem ou acharem que devem falar qualquer coisa no momento errado, na hora errada, e estarem me machucando. Porque isso machuca, gente, sério. Vai ter aqui as pessoas que estão ouvindo a gente e vão se identificar. E a gente é curado também no meio desse processo, porque essas pessoas elas não vão entender o nosso tempo, né? Elas jamais vão entender, cada um tem um processo, mas o processo da espera é muito parecido de uma para outra. Por isso que eu me identifiquei tanto ali com essa fala ali que a Bíblia, a mensagem traz sobre Ana, porque é assim que a gente se sente. A cada palavra a gente se sente rejeitado da maternidade. Opa, pera. Um diagnóstico. Eu atendo a livraria ali no Pão Diário, né? No escritório. E entrou uma mulher, ela já... o marido já tinha um filho, ela criou aquele filho como se fosse dela, o carinho que ela tinha. Ela quis engravidar. O médico deu o diagnóstico para ela de que ela não poderia, uma questão de idade, vários fatores. E um dia, simplesmente, quando ela abriu mão e falou, opa, pera, Deus, se Deus não preparou isso para mim, então vamos caminhar, porque eu já tenho filho do meu marido. Ela foi procurar um Pão Diário Mães e falou assim, olha, eu estava simplesmente desacreditada, acreditando mais na palavra do homem do que na palavra definitiva do Senhor. E eu simplesmente, eu estava tendo sintomas de gestante, mas eu não, porque a medicina já tinha dito para mim que não encontrou nada, mas o médico falou assim, olha, não está acontecendo, então não vai acontecer, desiste, né? Ela estava grávida. As amigas falaram para ela, não, isso aqui, todos os sintomas que você está tendo é de alguém que está grávida. Ela estava. Mas a palavra entrou tanto na mente dela, que ela não viveu os 9 meses. Veja que intensidade isso. Não viveu os 9 meses. Quando ela ganhou a menina, ela entendeu que ela estava sendo mãe. Então, assim, veja o tanto que ela esperou, o tanto que para mim E eu fiquei assim ouvindo ela, né? Conta mais. Porque a espera dela também foi longa, a espera dela foi dolorosa. E eu vivi a gestação depois, né? Claro, eu cheguei nesse momento, mas ela entrou tão forte na mente dela que ela não entendeu que ela estava gerando aquele neném. Mesmo estando grávida. E acabou não curtindo, assim, não vivenciando aqueles 9 meses, né? Mas às vezes é isso. Só vai cair a ficha depois. Porque é aquilo que eu comentei, né? Que nós comentamos da parte do emocional, né? Por isso, realmente, a gente levar tudo a Deus, porque não vão ter dias fáceis. São dias bem, bem complicados quando começa a passar ali daquele tempinho que a gente entende como uma certa normalidade, né? Já deu 6 meses, né? O negócio tá... Como é que é? E daí, quando isso vai se estendendo para mais... a gente já começa a entender que tem alguma coisa, de repente não tem nada, e aí... E o nosso nível de questionamento com Deus, o nosso emocional vai ficando cada vez mais sensível. Mas acho que o nosso coração, os nossos ouvidos precisam estar mais sensíveis ainda à voz de Deus. Eu acredito assim que com a minha situação foi assim lidar com um monte de notícia ruim, assim, sabe?
você com vários diagnósticos, um pior que o outro, assim, como se fosse uma avalanche, né? De repente, eu fui atropelada por essa avalanche de situações. E ser uma gestante de alto risco não é só a espera de quando a gestação vai acontecer, mas a gestação aconteceu e agora? Vai dar tudo certo? Eu vou chegar no final? Então, eu já tinha passado por outros momentos na minha vida de confiança, né, de entregar tudo a Deus, de confiar em Deus. E aqui eu lembro de um outro episódio que nós conversamos sobre oração, dos nossos altares erguidos, né? Então, vários desses altares de oração me vieram à memória, né? O testemunho do meu casamento, o testemunho da minha cura, e tantas outras coisas assim, que Deus tinha feito. Mas ali, no meu caso, era um risco tanto para o bebê quanto risco para mim, mas era incrível como eu não pensava no meu risco, eu só pensava no dele, né? Algo pode acontecer com ele a qualquer momento. E isso, assim, era algo que me angustiava demais. Demais, você saber, assim, que cada dia era uma vitória. Opa, um dia, foi. Agora ele precisa chegar até tantas semanas, sabe? Você começa a fazer essa contagem, assim. Então, eram dias, assim, foram dias muito angustiantes. E aonde eu quase não vivenciei essa ternura, essa doçura, essa totalidade da gestação, porque a minha cabeça estava em outro lugar, estava na preocupação, estava na angústia, estava no medicamento que eu tinha que tomar, estava no tipo, eu preciso fazer, precisa acontecer isso, precisa acontecer aquilo, sabe? E eu tinha muito disso, assim, de às vezes eu relaxar e curtir quando eu era abraçada com, sabe, com moveres de carinho, assim. Eu tive um chá de bebê surpresa, porque eu não quis fazer um chá de bebê. E as meninas do louvor, lá da igreja, da equipe de louvor, elas prepararam um chá surpresa para mim. E eu preciso mandar um beijo muito especial para elas. Eu preciso mandar um beijo muito especial para a Thalita, que ela é médica, né? E ela escolheu a área de obstetrícia e de gestantes de alto risco, assim, e ela foi uma pessoa que me abençoou muito, assim, sabe, com palavras de carinho, com força, e de repente eu chego em casa e eu tenho um chá de bebê surpresa, eu não estava nem preparada para aquilo, porque eu falei assim, eu não vou fazer um chá, tem tanta coisa acontecendo, sabe, eu evitava estar em alguns lugares, assim, porque eram tantas as restrições alimentares, eram tantas as restrições de incômodo físico que eu tinha, sabe? Que parecia que eu ia num lugar só para sofrer. Então, eu evitava. Então, tinha tantas coisinhas, assim, que eu acabava... A Isa falando isso agora, e é algo que raramente eu comento, assim, mas eu aqui pensando, poxa, como eu fiz isso? Como eu não vivenciei os meus... No meu caso, os 7 meses, né? Porque daí o Victor resolveu vir um pouquinho antes. E então, a gente às vezes fica nesse lugar onde a gente já está gerando, e existe uma incerteza muito grande nisso, né? E foi algo que eu aprendi, assim, que Deus, ele moveu diferente o meu coração, né? De você encontrar esse lugar de descansar em Deus, de entregar e descansar em Deus. Mesmo se dentro disso a resposta for um não. Um dos momentos mais difíceis que eu passei com essa situação foi quando o Victor ele nasceu, né, com 37 semanas mais 3, mas como eu tive trombofilia, veio hipertiroidismo, veio diabetes estacional, né, veio aquela avalanche de coisas. Então, ele nasceu e teve um pneumotórax no momento do nascimento dele. Ele precisou ir direto para a incubadora e ali ele ficou dependendo 100% dos aparelhos. E eu lembro que ele nasceu na terça-feira, na visita do neonatal do sábado,
do sábado à tarde, um dos bebês foi a óbito. E aquele momento para mim foi o mais difícil, porque você está envolvida no seu processo. E ali você está fazendo o melhor que você pode. Então, e gente, e aqui entra um outro lugar, né, que as pessoas elas conseguem ter assim falas muito agressivas também para a gente, porque eles questionam a sua fé, eles questionam a sua vida de integridade, eles questionam a sua rotina, eles questionam assim como se fosse você a culpada de tudo estar acontecendo. Né? É uma necessidade de se encontrar um culpado, e nesse momento o culpado é a mãe. Isso machuca muito. Então, então, assim, cheguei nesse momento, já tinha orado todas as campanhas de orações. Gente, o mundo espiritual, a nossa vida, nós somos crentes, gente. O negócio está acontecendo. Então, não venha falar que eu não orei o suficiente, não tive fé o suficiente, não busquei a Deus o suficiente, não fui no monte o suficiente, sei lá, sabe? Não é sobre isso. E aí, na visita da tarde, um dos bebês foi a óbito, e aquilo, assim, mexeu demais com todos os pais, porque a gente presenciou, assim, muita dor, muita dor. E eu lembro que eu saí daquela sala e fui para um cantinho, e ali eu sempre digo, né, que foi, assim, acho que as minhas últimas palavras de oração, o que ainda eu podia encontrar em palavras em mim. E eu falei para Deus, Senhor, eu não tenho estrutura para passar por isso. E aí, já me veio à memória também tudo que minha irmã tinha passado, porque ela teve uma perda. E eu falei assim, Senhor, eu não tenho estrutura para isso. Se o Senhor me permitiu chegar até aqui, me ajuda a seguir. E foi aí que a visita foi cancelada, eu me retirei. E quando eu cheguei no momento da visita da noite, eu fui surpreendida, né, pela médica me chamando e falando assim, você vai ter uma grata surpresa. Quando eu escutei essas palavras dela, ali eu sabia que Deus havia feito um milagre na vida do Vitor. Como foi? Né? Aquilo que os médicos não davam previsão de saída dele do hospital, Deus tirou ele se eu for contar, a partir do milagre foi em 2 dias ele estava saindo do neonatal, né? Porque quando eu cheguei na incubadora, ele já tinha pulado vários processos, e na segunda-feira eu estava pegando ele nos meus braços, pela primeira vez com apenas 8 dias. Então, todo o meu período de internamento, contando o período de UTI, deram 15 dias de hospital, né? E aquilo que os médicos, eles falavam para eu contar acima de 30 dias, para ele sair da UTI. Então, assim, vão ter momentos, sim, de muita angústia, vão ter momentos de muitas lágrimas, e a gente acha que elas nunca vão parar. Vão ter momentos, assim, de desespero, como foi Ana, né, como desse coração desolado, né? Eu gostei dessa tradução, né, que a Bíblia, a mensagem traz, porque é assim que o nosso coração se sente mesmo. Mas vai ter um momento que Deus vai nos abraçar e vai pegar na nossa mão e vai nos ajudar a seguir nesse caminho. E, então, não esquecer que a essência dele é amor, a essência de Deus é fidelidade, e aquilo que ele vai nos trazer, né, como ajuda, como auxílio, como socorro bem presente para o nosso momento de espera, seja ele antes, até chegar à gestação ou durante a gestação, né, Deus vai nos ouvir, nós vamos ser acolhidas por ele, sim. E tendo esse nosso coração aberto, assim, para ouvir aquilo que Deus vai trazer para a nossa história, e através da nossa história, como nós vamos poder auxiliar, dar apoio para outras mulheres a construírem a história delas. Amém, né, gente? É um assunto, assim, bem intenso,
E foi muito bom estar aqui, né, para iniciar e encerrar o podcast, porque o podcast foi de todos vocês, mas justamente nessa posição de, daqui a pouco, quem sabe, começar a esperar efetivamente, né, mas de todo esse aprendizado, assim, e realmente entender que Deus está no controle, né, as experiências vão ser diferentes. Isso parece, eu tô falando mais para mim do que para os nossos ouvintes, né, tipo assim, Lana, respira e tal, porque cada uma vai ter uma experiência diferente, realmente. E Deus está no controle, cada uma vai ter o seu propósito e testemunho diferente, né? Assim como a Isa falou que ela testemunhou na igreja dela e inspirou outras mulheres, ajudou outras mulheres. Então, Deus sabe, né? Realmente todas as coisas. Então, muito obrigada, Isa, por ter topado, né? Gravar com a gente esse episódio. Deus te abençoe muito. Foi uma bênção ter você com a gente. Mas a Isa, ela não finalizou uma coisa, né? Que veio a Alice. Depois a sua espera ganhou nome. Já contei. Spoiler. Então, eu tive essa extensão ali de esperar. No final daquele ano, de fato, eu estava sentada ainda na casa do meu sogro. Eu lembro que estavam os filhos dele, a gente estava em família ali reunidos. E um final de semana antes, a esposa dele me abraçou e falou assim: Thaisa, você vai ser mãe. Isso também aquece muito o coração da gente quando a gente tem pessoas que acreditam nisso. No outro, já era final de ano, Natal ali, entre Natal e Ano Novo. O meu sogro falou que seria avô de todos os filhos dele. E aquilo ardeu dentro do meu coração. Foi na primeira semana de janeiro, eu fiz 5 testes de farmácia, um seguido do outro. Para quem mora em Curitiba, para quem não mora, eu não sei explicar a distância, mas eu falei para o Vinícius que eu precisava ir para o centro, que eu ia me encontrar com a minha mãe, e ele me levou, assim, de forma inesperada. Eu tinha feito um teste em casa, só para resumir aqui, fiz um teste em casa, daí deu positivo, fiquei super nervosa, mas achei que aquele teste estava, sei lá, né, tá errado. Aí eu fui para o centro, lá perto das 24 horas, aqui em Curitiba. Entrei numa farmácia, comprei um teste, fui no shopping, fiz o teste, deu positivo de novo. Fui no Shopping Curitiba. Do Shopping Curitiba até o Shopping Água Verde, eu fui entrando em farmácia e fazendo teste. Entrando em farmácia e fazendo teste. Naquele trecho, eu levei 1h30 caminhando, chorando diante do Senhor. Ele foi minha companhia até lá. Que inexplicavelmente eu estava grávida, né? E isso vem assim para vocês verem o tanto que transborda o coração da gente quando esse tempo de espera fala assim, opa, pera. E era final daquele ano, né? Eu já estava grávida, já fazia ali uns 2 meses que eu já estava grávida. Então eu engravidei em novembro, né? Não tinha acabado o ano ainda. E aí, tá aí, a Alice vai fazer 7 anos, e claro que... E é essa experiência, sabe? De fidelidade, do esperar no Senhor, a vontade dEle, orar o Salmo 128, receber que realmente a gente é a árvore frutífera. Mesmo que a gente não vá gerar filhos físicos, a gente vai gerar várias situações. A mulher foi feita para gerar esperança, gerar sonhos, gerar alegria para outra mulher, para outras pessoas. Então, esse legado que o Senhor põe em nós, porque só nós podemos fazer isso, de gerar no outro, Ele fez a gente exatamente para isso, para gerar. E que todas nós hoje possamos ter gerado esperança no Senhor, né? A fidelidade dEle e saber que Ele cuida de nós. Amém. Isso aí. Amém. Amém. Acho que essa é a fala perfeita para o nosso encerramento.
Nossas queridas ouvintes, o Deus e elas, que Deus abençoe vocês, que esse episódio realmente tenha enchido o seu coração de amor, esperança e paz do Senhor. E lembrando, mais uma vez, que nós temos 2 livros em promoção esse mês, que é o Maternidade, Presente ou Fardo, 30% de desconto com o cupom MATERNIDADE30, e o Ensinando no Caminho também com 30%, com o cupom ENSINANDO30. Você encontra esses 2 livros na loja de publicaçõespandiario.com.br. Então é isso, Deus abençoe vocês. Semana que vem teremos um episódio sobre Virei Mãe e Agora. Né? A gente falou aqui da espera e tal. Na semana que vem, inclusive, é com a Tatiana, que é a autora do livro Maternidade, Presente ou Fardo, que é um dos livros do mês. Então tem a Tatiana e outras convidadas. A Cat vai ser a host, eu não estarei nesse, mas vou ouvir com muita atenção. Deus abençoe, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.